Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Alex, sou professor de artes e hoje a gente vai falar sobre o grande Edgar Degas, né? Um grande pintor aí, impressionista que marcou a história da arte exatamente por pintar de uma forma bem diversificada, mas ele é conhecido também como o pintor das bailarinas, né? Um cara aí, um artista que introduziu as bailarinas. Na realidade ele pintava mais os movimentos das bailarinas e de quebra pintou bastante a figura humana, né? Trabalhando aí, diferente de alguns outros impressionistas, ele gostava demais de pintar mais a questão mais linear, não tão quanto os impressionistas, que era mais pro lado pictórico, um lado mais de pinceladas curtas, tudo bem? Então vamos dar início aí mais uma videoaula falando sobre o Degas, né? Um artista aí que eu gosto bastante, eu acho que vale bem a pena, vale bastante a pena a gente conseguir e principalmente entender sobre a vida desse artista, certo? Então, o Degas, pessoal, ele nasceu em 1834 e ele veio a falecer em 1917. Ele foi um pintor impressionista, como eu falei para vocês. Um pintor impressionista, geralmente, os pintores impressionistas eram bem fortes, já no caso, no estilo mais voltado a um estilo mais de pinceladas curtas, mas a maioria eram franceses, né? Tanto ele como Renoir, Monet e entre outros aí artistas, certo? Então, consagrado pelas suas pinturas, na realidade ele gosta muito de pintar as figuras femininas aí, tanto é que a gente vai ver bastante obra dele relacionada a isso. Então, sobretudo aí também ele fez uma série bem bacana sobre as bailarinas, também pelo efeito de movimento retratado em suas obras. Então, o Degas, pessoal, ele nasceu em Paris, né? Aí, não, no caso, na França, né? A partir daí de 1834, como eu tinha falado para vocês. Mas ele era filho, pessoal, ele vem de uma família de banqueiros, né? Na realidade, ele é filho e neto de banqueiros. Então, ele vem de uma família bem estruturada aí para ser um artista aí bem conceituado. Exatamente diferente de alguns outros impressionistas, ele vem de uma família muito rica mesmo. Então ele teve bastante sorte aí de estudos e principalmente aí nessa questão, apesar da família dele ser contra, dele ser um determinado artista, né? Queria que ele tivesse uma outra profissão, mas ele foi bem aceito aí no mercado da arte por produzir pinturas incríveis, né? Então o Degas, pessoal, ele ficou órfão, na realidade, da sua mãe aos 13 anos de idade, certo? Então, uma coisa que marcou bastante a carreira do nosso artista que a gente está estudando hoje, certo? Então, ele revelou uma certa inclinação aí precoce para as artes plásticas. Ainda menino, pessoal, só para você ter uma ideia, ele acompanhava o pai aos salões do Louvre e visitava as coleções particulares de pintura das classes alta parisiense. Então, na realidade, o próprio Louvre e o museu, um dos museus mais bonitos do mundo, né? Ele acabou servindo de influência aí para o nosso artista. E querendo ou não, o pai teve uma certa influência a partir do momento que levou ele, mas não imaginava que o filho se tornaria um artista, né? E um artista tão conceituado que ele se tornou depois das suas pinturas. Então, para dar continuidade aqui, vamos ver aqui, esse daí é o Degas, galera, o nosso artista que a gente está estudando hoje. E então vamos tentar entender a sua formação. Na realidade, apesar do gosto pelas artes aí, em 1852, pessoal, ele ingressou no curso de Direito, certo? E seguindo a tradição da família burguesa daquela época. Então, mais 2 anos depois, com a permissão do seu pai, ele acabou abandonando, galera, o curso para se dedicar exclusivamente à pintura. Lógico que com muita dor no coração, o pai dele viu que realmente era isso que ele queria. Ele não queria entrar nessa parte de direito, ele queria realmente ser um artista, né? Um artista de renome e um artista que pintasse mesmo para ter o reconhecimento possível. Naquela época, né? Querendo ou não, a arte era muito forte na França, sempre teve essa visão aí dos movimentos artísticos franceses, né, e de crescer e se tornar aí um grande pintor, certo? Então, em 1855, ele conheceu pessoalmente, pessoal, o pintor, só para você ter uma ideia, ele conheceu o pintor Jean Auguste Ingres, certo? Que esse pintor, galera, na realidade o Ingres, galera, é um símbolo aí do neoclassicismo. Então, tanto o Ingres quanto
outros artistas aí que acabaram pintando, né, mostrando a arte clássica, né, querendo ou não, a arte grego-romana aí, voltando. Então, o Ingles, ele era um pintor super importante, então ele acabou conhecendo aí em 1855 o Ingles, que na realidade o Ingles, pessoal, simplesmente aconselhou ele a explorar as linhas em suas telas. Galera, só para você ter noção, os impressionistas eles não usavam linhas, certo? Então o Renoir, tanto o Renoir quanto o Manet e outros artistas não usavam linha. O Cézanne já, apesar de ser considerado impressionista, o Cézanne já usava linha e quebrava totalmente as regras, né? E o Degas não foi diferente, tá? Principalmente quando ele seguiu um conselho de um artista tão renomado como o Ingres. Então, a partir do momento que ele começou a usar linhas, ele se tornou um artista linear, né, com termo também pictórico também, mas um artista mais linear, lembrando que o Picasso também era um artista mais linear, que acabou influenciando, né, por esses artistas, né, que eram contra essa questão de ser impressionista. Apesar de ser impressionista, ele não se dedicava tanto quanto os artistas de pintar ao ar livre, né, ele preferia mais ou menos pintar, né, em um outro espaço, onde o espaço não tivesse cobertura. Inclusive ele não gostava muito da luz do sol, né, ele não gostava do sol do Monet, né, ele falou que cegava ele. Inclusive ele tinha um problema muito de vista, né, até mesmo essa questão de audição dele, ele tinha alguns problemas de saúde que futuramente só prejudicou ele, certo? Então, pra gente dar continuidade aqui, galera, o Degas ele realizou 3 viagens à Itália, né? E ele se empenhando aos estudos do Renascimento italiano, do Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, Botticelli e outros artistas aí. Na realidade, ele teve em Roma, ele foi em Nápoles, ele foi em Assis, em Florença, e onde ele visitou, pessoal, os seus tios, no caso, e primos, né? O Belletti, no caso, que é esse rapaz aí, essa família Belletti aí, que ele acabou retratando, né? E ele começou, no caso, essa pintura aí um pouco mais cedo e terminou bem depois, né? Você pode observar que o, o casal, no caso, eles não parece ser uma família bem tradicional e eles parecem estar muito felizes aí na cena, não, né? Então, geralmente eles tinham que ficar horas e horas parados para poder o artista Degas terminar a pintura. Então, neste mesmo ano, pessoal, que ele acabou terminando essa obra aí. Ele começou, se eu não me engano, em 1958, né? Ele terminou essa obra bem mais tarde mesmo, como você pode conferir. Então, essa obra aí mostra exatamente uma família tradicional, né? Que pelo que dá a entender, no termo da pintura, ele não parecia ser uma família muito feliz, exatamente pelo o próprio, né, chefe da família tá virado de costa para a obra, né? Então, é um estudo, lógico que é um estudo da obra, e você pode ver uma certa... um certo momento que talvez não fosse bem legal para o momento, né, na pintura, né? Você pode observar que rola um certo desconforto da família nessa pintura, talvez por ficar horas e horas, ou talvez por outras questões aí que não vem ao caso falar, certo? Então, para a gente continuar essa videoaula, eu queria mostrar para vocês aí, galera, essa pintura aí, né, dos bastidores da bailarina, mas vamos fazer uma leitura para a gente começar a entender realmente o que o Degas era, o que ele produzia, certo? Então, em 1862, o Degas, pessoal, ele retornou para Paris, e no ano que conheceu nada mais, nada menos, pessoal, que Monet, e que se aproximou do grupo dos artistas que mais tarde seriam conhecidos como os impressionistas, que viriam expor em diversas ocasiões. Quando eu falo os impressionistas, é incrível e é engraçado até citar também que o próprio Degas ele não gostava de ser chamado de impressionista. Ele falava que eles eram realistas, né? Ele não gostava desse termo, os impressionistas, que na realidade esse nome impressionista foi uma crítica, né? Então foi uma crítica determinado por um crítico francês que falou que eles eram impressionistas, e o próprio Degas não gostou desse nome, né? E ele falou, não, nós somos realistas na realidade. Esse nome impressionista não tem nada a ver com essa questão da nossa pintura. Então, ainda na década de 60, Degas iniciou uma série de retratos, principalmente
de música que se apresentava na casa de seu pai. E uma das visitas à casa de amigos na Normandinha, pessoal, ele começou, no caso, a se interessar pela pintura de cavalos e passava horas no hipódromo pintando, né? Os cavalos, principalmente os cavalos em movimento, tinha toda aquela questão de estudo, né, sobre o animal. Então, em 1870, quando a França entrou em guerra com a Prússia, o Degas alistou na Guarda Nacional e nessa época, galera, o problema de visão se agravava, o que atormentou pelo resto da vida. Então ele não tinha simplesmente também só o problema de visão, tá, galera? No final da vida dele, ele teve um problema muito grave de surdez e tudo mais, e o Degas acabou meio que se isolando, mostrava realmente, os historiadores contam, que o Degas era uma pessoa muito tímida, ao mesmo tempo ele tinha um temperamento muito forte, então as pessoas tinham que tomar muito cuidado ao falar com ele, certo? Então, da volta a Paris, em 1872, ele passou a frequentar a apresentações de balé e ópera em Paris, inclusive, galera, os ensaios, época que iniciou-se a pintura de séries de bailarina. Foi aí que ele começou a ser conhecido como pintor das bailarinas. Ele falou que na realidade ele não era o pintor das bailarinas, mas ele gostava de pintar os movimentos e os tecidos das bailarinas. E de tabela acabava surgindo elas. Exatamente por isso, certo? Então, como ele queria captar exatamente o movimento, fragmentar essa ideia, como se fosse uma fotografia meio que cortada, ele tentava pasmar essa ideia de um clique na imagem, e através dos seus esboços, ele não se preocupava em certa composição na obra, né? Ele não se preocupava de centralizar a imagem, pelo contrário, ele cortava a imagem, cortava o corpo da bailarina, cortava todo o formato que tinha, ele não se preocupava nesse termo mais de equilíbrio na hora, assim, certo? Geralmente os artistas, como diz um livro, né, Arte e Percepção Visual, do Rudolf Ahern. O Rudolf Ahern, ele cita que os artistas geralmente eles se preocupavam nessa questão de o artista buscar sempre o equilíbrio na obra, diferente do próprio Degas. O Degas já não se preocupava com essa questão, certo? Então, dessa série de bailarinos que ele começou, então interessado sobretudo pelos traços e pelo sentido do movimento, as suas imagens sempre serão cortadas na borda do quadro, como se fosse uma foto mal enquadrada, galera. São desse períodos aí que surgiu, no caso, as bailarinas. Só pra gente continuar, galera, tem umas obras bem interessantes do Degas que mostram realmente como é que ele traduzia, como é que ele fazia as bailarinas, né? Você vê que ele tem uma noção enorme de perspectiva, de luz, de sombra. É um artista bem conceituado aí, principalmente nessa questão do movimento, né? Que ele tentava captar o máximo possível das bailarinas, mostrando o seu traço. E bem linear também. Aí tem uma obra chamada O Ensaio de Balé, de 1873. Só para a gente dar continuidade, eu acredito que isso seja uma das obras mais importantes dele. É uma obra aí, pessoal, de 1874, né? E Degas, na realidade, ele participa de uma exposição dos impressionistas que, embora não tivesse metas declaradas no manifesto de suas obras, que compartilhavam algumas técnicas e certos temas, no caso, ele rejeitava, né, pelo salão oficial, precisando de um sucesso comercial. Então ele realizava certas exposições. Tudo bem que foi sua primeira exposição no caso. Então, eu queria só fazer um parênteses aqui para essa obra, que essa obra para mim, é uma das obras mais importantes da carreira do Degas. Lógico que existe mais de 1.500, 1.600 obras brincando aí, principalmente nessa fase de bailarinas, que ele pintou muitas, mas muitas bailarinas. Então, o Degas, é importante salientar, galera, que ele mostrou através dessa obra detalhes que é importante falar nesse momento. Então eu queria que vocês observassem que rola uma naturalidade nessa obra. É mais uma leitura de alguém que admira bastante a obra dele. Dá uma olhada aqui no seu lado esquerdo da tela, tem uma bailarina descansando e ela coça as costas, né, como se tivesse uma questão muito natural da época, né, como se talvez fosse um momento de relaxamento nela, né, e todo mundo prestando atenção. Lógico que uns cochichando, né, outros continuando ensaiando, e o mestre, né, que foi um dançarino
muito famoso, dando uma aula ali mostrando exatamente sobre essa questão de como se tornar alguém, um bailarino muito famoso no caso, né? Eu gostaria de mostrar também que lá no final da obra, lá no final do seu lado direito, no canto superior, existe uma mãe observando a filha, no caso, dançando, né? E uma questão que me chama bastante atenção também é um rapaz abraçando uma bailarina e as outras bailarinas meio que ignorando aquela cena que acontecia. Por que eu falo isso? Galera, geralmente, galera, naquele tempo, as bailarinas, geralmente com uns 14 anos de idade, 13 anos de idade, elas acabavam sustentando a própria família, né? Então elas meio que lutavam, era um sofrimento muito grande para poder se tornar uma bailarina e poder ganhar um pouquinho de dinheiro para poder sustentar a família. E por incrível que pareça, galera, uma curiosidade muito importante citar nessa obra, que se vocês observar, o rapaz que está abraçando uma bailarina lá no fundo, pode ser um dos caras, assim, e provavelmente existe uma pegada nesse sentido de das mães funcionarem aí como cafetinas, galera, dessas crianças, né, dessas adolescentes para com esses homens que vão lá observar as bailarinas, né, dançando. Então, existiam pessoas que frequentavam esse ambiente, querendo ou não, eles se aproveitavam dessas mocinhas, né, para observar e até mesmo pagar, né, para a própria mãe para poder ter um momento com a sua filha, né? Lógico que isso daí é uma coisa que infelizmente foi muito comum na França naquele período, comum entre aspas, né? Porque isso até hoje não é comum, é um estado voltado para essa questão muito da pedofilia, mas enfim. Então isso daí também é uma denúncia. No caso que realmente aconteceu, a França era muito voltado para esse sentido aí, tanto para prostituição e tudo mais, certo? Então eu queria também que vocês observassem nessa composição as linhas, pessoal, que passa no meio da tela, né, que passa na tela, e elas criam uma sensação de profundidade. Então o Degas, ele tinha uma noção enorme de perspectiva, né, exatamente porque o ponto de fuga ele sai da tela, né? Então você pode notar que geralmente quando o artista ele vai pintar uma obra, ele coloca o ponto de fuga no meio da obra, talvez mais para o lado direito, talvez para o lado esquerdo, ou dependendo aí da situação, do enquadramento da obra. No caso aí, essas linhas ela acabam indo para o ponto de fuga e o ponto de fuga ele sai da tela, né? Então ele está bem distante, né, no formato aí onde o Degas quis mostrar. E ele corta a cena literalmente, né, galera? Ele tenta mostrar uma questão muito natural, como se fosse exatamente uma fotografia. E o Degas é um artista exatamente que eu admiro ele, não só pelo fato dele pintar as bailarinas, de ter essa percepção visual, esse modo de produzir a obra, mas exatamente de mostrar uma certa simplicidade no contexto de naturalidade na obra. Então o Degas ele me impressiona exatamente por essas questões, e ele tem, lógico que eu já admirava o trabalho dele, não só dele, como o do próprio Renoir, Manet e próprio Cézanne, né? E o Pissarro, por que não o Pissarro? Pissarro que é um artista também que eu admiro bastante. Então, esses artistas, na realidade, eles criam esse movimento do impressionismo, mas cada um acaba com o seu traço, até mesmo com sua personalidade, criando um certo impressionismo, só que distorcido, né? Um impressionismo que é dele, é uma característica muito dele. Eu posso citar o próprio Van Gogh, que é um artista pós-impressionista, que ele acabou criando o próprio estilo através das suas pinceladas, meio ondulado nesse sentido. Então, só para a gente continuar aqui depois dessa leitura dessa obra, então o Degas, pessoal, diferente de outros artistas, não era muito adepto da pintura ao livre, como eu falei para vocês, ele preferia produzir no estúdio. E entre os 39 expositores estavam Monet, Renoir, Paul Cézanne e Camille Pissarro, né? Degas, no caso, ele participou de 7 das 8 exposições do grupo dos impressionistas, certo? Então o Degas, pessoal, ele era um homem tímido e que dificultava na sua vida social. Foi o que eu falei para vocês, certo?
com uma língua ferina, ele recebeu o apelido de urso, animal cuja aproximação era extremamente perigosa. Era perigosa, galera, porque não podia chegar muito perto do Degas. Ele tinha um temperamento muito forte, apesar de ser muito tímido. Ele fazia uma produção enorme, mas não podia se aproximar muito dele, que era perigoso. Aí, nesse mesmo tempo aí, ele produziu a obra chamada O Absinto, né? É uma obra de 1876. Para a gente continuar, pessoal, em seu estúdio, mesmo em desordem, poucos tinham permissão para entrar, só para você ter uma ideia, né? Então, além de modelo, no caso, né, além de modelo, pra você ter uma ideia, em Marchardes, no caso, na década de 80, com a sua visão bastante comprometida, sua pintura passou a ter menos detalhes e trabalhava com mais tons de pastel. Inclusive, eu acredito aí na história da arte que ele que acabou introduzindo essas tonalidades mais de pastel. Ele gostava do pastel porque era mais seco, né, galera? O pastel é uma mídia que eu como artista e educador também gosto bastante de usar, né? E eu acho que o Toulouse-Lautrec também era um artista que usava muito tonalidade de pastel e também usava muita linha, né? Então são artistas aí, eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho sobre eles, pelo menos. Então em 1881 ele expôs sua primeira escultura apresentando uma pequena bailarina, galera. Produziu uma série de 73 bailarinas em bronze. Na realidade, produziu também 10 famosos pastéis e uma série de nus femininos que foram expostos no 8º Salão Independente de 1888. Na realidade, esses nus, galera, foi um escândalo para a época, né? Ele gostava de retratar esses nus, mas ele não mostrava realmente o rosto das mulheres que ele retratava. Simplesmente ele dava um jeito de cobrir o rosto dessas mulheres. E o nu não era um nu escandaloso, era um nu como se fosse uma mulher no banheiro e tivesse um pequeno buraco na fechadura e alguém observando essas mulheres. Então ele mostrava, mas não era tão escandaloso, era uma coisa mais artística e você via nitidamente que era um estudo que ele fazia questão de tampar os rostos das mulheres. Provavelmente poderia ser modelo ou um estudo dele de anatomia que ele fazia. Certo? Então, no caso, quando ele fez as bailarinas estão espalhadas por todo mundo, tá, galera? Então, vários lugares tem bailarina, você consegue encontrar até a bailarina aqui no próprio MASP, aqui em São Paulo, né? Um museu aí, vale bem a pena você conferir, que lá você vai encontrar obras de diversos artistas. E na parte onde você vai encontrar essa bailarina aí representa uma delas, né, da obra aí do Degas. Então, em 1912, galera, quase cego aí, com a saúde bem debilitada, ele viu o seu estúdio, que ocupou durante 23 anos, a ser expropriado, galera. E apesar de suas telas terem atingido alto preço em um leilão, no caso do Degas, ele se ressentia pela falta de dinheiro e depressivo passou os seus últimos dias na solidão e na companhia de poucos amigos, certo, galera? Então, o Degas, pessoal, ele veio a falecer em Paris, né, na França, no caso, no dia 27 de setembro de 1917. Então é um artista que eu admiro muito, exatamente, não só pelo fato das suas pinturas e esculturas, mas foi um artista aí que veio a produzir muitas e muitas obras, abandonando até a sua carreira aí de direito para se tornar esse ícone, esse expoente da história da arte e trazer luz para os nossos olhos de reconhecer o seu trabalho como obra de arte e fortalecer mais ainda a história da arte. Então, eu vou ficando por aqui, lógico que com uma escultura do Degas, né, para a gente finalizar, uma das esculturas mais famosas dele. Vou ficando por aqui, exatamente mostrando essa menina de 14 anos que foi esculpida pelo nosso grande Degas. Um grande abraço, pessoal, vou ficando por aqui e até breve.